Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus. Estamos de novo aí de volta com mais um estudo. Primeiramente, eu quero agradecer a novos inscritos aí. E eu já falei de algumas pessoas, vou repetir aqui de novo. Marcos Assis de Araújo, Miatelo, Vânia Costa Silva, André Souza Lima, Zumossato, Priscila Pereira, Breno Rodrigues, Pedro Magalhães, Elenir Martins Leitão, João Henrique, Christian Ronaldo Pontes, Pedro Silva, evangelista da Escatologia Confirmada, e ao canal do Meu Quintal. Agradeço a todos vocês aí por ter se inscrito aí no nosso canal. Vocês que ajudam aí, né, o desenvolvimento do nosso canal, desenvolvimento do nosso canal. Deu uma complicada aqui, mas vocês estão me entendendo. Se vocês entraram e se identificaram com a graça de Deus, eu peço a vocês, amados, leve esses conhecimentos a mais pessoas. Pode pegar meus vídeos, pode compartilhar com mais pessoas. Leve esses conhecimentos para mais pessoas, para que mais pessoas tenham visão da graça de Deus e não fiquem aí sendo escravos desse sistema religioso. Amém? Então eu agradeço a todos vocês aí. Graça e paz. E o tema do nosso estudo aqui é: o pão e o vinho da ceia não tem nenhum valor espiritual. Ih, irmão André, é verdade. Eu repito, o pão e o vinho da ceia que se faz hoje, primeiro domingo do mês, nas igrejas, né? Não tem nenhum valor espiritual. Amém? A ceia que Jesus fez, que na verdade era a Páscoa judaica, né? Era apenas uma figura. Era uma figuração do que viria, a sombra que viria. Hebreus 10:1. Paulo diz assim aos Hebreus: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Não é a realidade dos mesmos, não é a realidade das coisas. Ou algumas tradições, a lei é sombra dos bem-vindouros, não a imagem real dos fatos. Em algumas traduções, talvez a sua Bíblia deve estar assim, a minha Bíblia está escrito que a lei era uma sombra, não a realidade dos mesmos. O espelho reflete a sua imagem, mas não é você. Amém? Não é você. Não é uma realidade. Amém? Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, sacrifício repetido anos após anos, ano após ano. O sistema religioso batiza membros ano após ano, faz Santa Ceia anos após anos, faz jejum, mas são tudo tradicionalismo. Tudo tradicionalismo. É igual à lei. Por isso que eu falo que o sistema religioso é um espelho da lei de Moisés. Então Paulo está falando que eles, os judeus, faziam isso, né? Ano após anos. Ano após anos eles viviam uma sombra. E não uma coisa real. Não a realidade. Viviam na sombra. E essa sombra, ele diz que eles fazem ano após ano, são os rituais, sacrifícios religiosos, o tradicionalismo religioso, tanto da lei de Moisés como das igrejas evangélicas de hoje. Os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos,
não pode aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Amém? Está compreendendo, abençoados? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Algumas traduções, a lei é a sombra do bem vindouro, não a imagem real das coisas. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar algumas traduções, os que prestam culto. A minha tradução, os que se aproximam para adorar. Dá no mesmo. Está vendo que a lei não pode te aperfeiçoar nada. O sistema religioso evangélico não pode te aperfeiçoar nada. Todos aqueles rituais, sacrifícios, tradicionalismo religioso que você faz, não pode te aperfeiçoar nada. Por quê? São alimentos vencidos. Amém? São fábulas de velas caducas, como disse Timóteo. Porque a lei já passou, a lei já foi revogada. Aí usa Mateus, não, que Jesus disse que eu não vim revogar, mas o estudo anterior, se você ver aí, eu vou mostrar para você, eu mostrei lá nesse estudo anterior que sim revogou. Veja o estudo anterior, vê se entra na sua mente essas coisas. A lei já foi revogada. Não podemos mais viver na sombra. Não podemos mais viver no tradicionalismo religioso. Abençoados, abra os seus olhos. Veja o que está escrito. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Os evangélicos estão assim. Honra a Deus com os lábios. Glória a Deus. Deus é maior. Mas seu coração está longe deles, porque vocês não estão vivendo a graça de Deus, mas estão vivendo a lei de Moisés. Todos os rituais, orações, sacrifícios e tradicionalismo religioso do sistema religioso é da lei de Moisés. Amém? Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, lei de Moisés. Batismo, lei de Moisés. Amém? Jejum, lei de Moisés. Amém? Então, todo o tradicionalismo religioso evangélico é da lei de Moisés, não é de Cristo. E a Bíblia diz: quando se converterem a Cristo, esse véu que cobre a visão de vocês, que não deixa vocês enxergar a verdade, será tirado. Para esse véu ser tirado, vocês têm que se converter à graça de Deus. Então Paulo está falando: vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. E vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Servir a Deus por tradição religiosa ou símbolos é adorar em vão. Por isso que ele fala: em vão me adoram. Não tem nenhum valor espiritual. São regras de homens. Amém? Olha o que Alcha ensinou em João 6, 53 e 57. Ele diz assim: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a ceia verdadeira. Essa é a ceia verdadeira. Comer a carne e o sangue de Cristo. O que é isso? O que significa isso, irmão André? O comer e beber o Cristo. Comer e beber os ensinamentos de Cristo. Comer e beber as palavras de Cristo. E a palavra de Cristo está no Evangelho de Cristo, dado por o apóstolo Paulo. A graça de Deus é a palavra de Cristo.
É o evangelho genuíno da graça de Deus. Esse é o conhecimento de Cristo. O que o sistema religioso dão são ensinamentos antigos. Eles leem um jornal antigo, um jornal velho, dão notícias já passadas, notícias que já passou, que não tem mais valor nenhum. A graça de Deus nos traz notícias novas, por isso é chamado Boa Nova. Notícias novas, mostrando para você, hoje a Boa Nova de hoje está mostrando para você que a Santa Ceia do pãozinho lá da padaria do seu Joaquim e o suco de uva ou o vinho lá do armazém do seu José não serve para nada. São rituais religiosos. Em vão, quem faz isso adora o Cristo. Amém? A ceia verdadeira é se alimentar da palavra e do conhecimento de Cristo. E ele confirma e diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A carne e o sangue é a verdadeira ceia de hoje. A carne é comida e o sangue é bebida. A ceia é uma figuração, uma figura de linguagem, dizendo que a ceia verdadeira é o Cristo. É o se alimentar do Cristo. Se alimentar do que ele ensinou. Se alimentar do que ele deixou. Ele deixou para o apóstolo Paulo o Evangelho da graça de Deus. Essa é a ceia. O aprender a graça de Deus. Todo dia fazer a leitura da graça de Deus e absorver aquele conhecimento dentro de nós. Essa é a ceia espiritual que nos alimenta. Amém? Por isso fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Você lê a Bíblia literalmente, ela mata. Mas se você lê a Bíblia espiritualmente, te edifica. Amém? Essa é a palavra. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Todo que comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quantas pessoas vivem aí na escuridão da vida? Numa vida tenebrosa, numa vida, em trevas, porque não tem a luz. Assim como Deus é a luz para Cristo, Cristo é a luz para nós. Assim como Cristo disse que vive por causa de Deus, nós vivemos por causa de Cristo. Porque Ele e o Pai somos um. Assim como Ele disse que eu e o Pai somos um, nós e o Cristo somos um. Nós e o Cristo somos um, assim como o Pai é um com Cristo. Nós somos um com Cristo. Amém? Então as pessoas vivem essa vida tenebrosa, em trevas, e tropeçam. Por que tropeçam? Porque anda na escuridão, anda nas trevas. Quem anda na luz enxerga tudo claro e não tropeça. Se você andar na escuridão, sem a luz, você vai tropeçar pelos caminhos da vida. Mas se você andar na luz do Cristo, você vai ser bênção na sua vida. Amém? Então, por isso, Paulo disse em Gálatas 2:20, depois vocês leem aí, ele diz que Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, vivo pela fé no Filho de Deus.
Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se for eu que vivo, vou viver sem luz. Vou viver em treva, vou viver tropeçando. Mas não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim, então vivo na luz. Não tropeço, vivo na luz. Está entendendo, abençoados? Da mesma forma que o Pai é luz para Cristo, Cristo é luz para nós. Amém? Isso é ceia. Isso é a verdadeira ceia. É estar com Cristo, se alimentar de Cristo, aprender de Cristo. Amém, abençoados? Declaro a mente de Cristo ativada em todos vocês, para que vocês possam entender e compreender essas palavras. Ouça várias vezes esse vídeo, pegue suas Bíblias e acompanhe. Amém? Declaro aí a mente de Cristo em ascensão, em crescimento a cada dia, de glória em glória, para que vocês possam realmente compreender e conhecer a graça de Deus. Amém? Muito obrigado, fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Até a próxima. Graça e paz.